Boa noite a todos. Hoje daremos início à prática de realizar neste canal a leitura de textos de nossa autoria com alguns comentários que julgarmos pertinentes. O texto de hoje será o mais recente texto que escrevemos e publicamos no portal da Frente Integralista Brasileira e que se denomina Integralismo e Nazismo. Bem, vamos lá. Integralismo e nazismo. Há alguns dias tivemos o grande desprazer de assistir no portal YouTube a um vídeo do History Channel intitulado Como a ideologia do nazismo invadiu o Brasil e contendo a afirmação de que os brasileiros que se identificavam com a ideologia nazista criaram na década de 1930 a Ação Integralista Brasileira. Ora, não poderia haver afirmação mais absurda do que essa. Com efeito, Plínio Salgado, criador e chefe perpétuo do movimento integralista, sempre atacou duramente o nazismo, assim como o racismo, elemento básico de tal ideologia, já condenando no Manifesto de Outubro, documento fundamental do integralismo, o racismo dos pequenos e grandes burgueses citadinos de nosso país, que em seus dizeres se envergonhavam, abre aspas, do caboclo e do negro de nossa terra, fecha aspas, e desconheciam, abre aspas novamente, todas as dificuldades e todos os heroísmos, todos os sofrimentos e todas as aspirações, o sonho, a energia, a coragem do povo brasileiro, fecha aspas, vivendo, abre aspas novamente, a cobri-lo de baldões e de ironias, a mesquinhar as raças de que proviemos, fecha aspas. A propósito, cumpre ressaltar que o aludido manifesto, a autêntica magna carta do integralismo, não se inspira e fundamenta de modo algum no nazismo, mas sim nos ensinamentos perenes do Evangelho, na doutrina social da Igreja e nas lições de grandes pensadores brasileiros, a exemplo de Alberto Torres, Jackson de Figueiredo, Farias Brito, Oliveira Viana, Pandiaca Lógeras e Eduardo Prado. Como escrevemos na nota esse parágrafo, sobre os fundamentos doutrinários do Manifesto de Outubro e do integralismo, recomendamos a leitura do segundo capítulo da obra O Integralismo na Vida Brasileira, de Plínio Salgado, obra essa que é o primeiro volume da Enciclopédia do Integralismo, organizada por Gumercindo Rocha Doria e pelo próprio Plínio Salgado. Aliás, a obra O Integralismo na Vida Brasileira, por sinal excelente, também se encontra disponível no portal da Frente Integralista Brasileira, www.integralismo.org.br. Ainda a respeito dos fundamentos doutrinários do integralismo, recomendamos, na mesma nota, a primeira aula do nosso curso sobre as fontes do integralismo, que pode ser encontrada neste mesmo canal. Bem, mas voltemos ao texto. No dia 24 de abril de 1934, Plínio Salgado dirigiu aos integralistas uma carta em que explicou muitíssimo bem o sentido do seu e nosso nacionalismo, condenando vigorosamente o jacobinismo, a xenofobia e o racismo, e proclamando que a animosidade racista contra os judeus é anticristã e, como tal, condenada pelo catolicismo, e que a guerra movida contra os judeus na Alemanha era, abre aspas, nos seus exageros, inspirada pelo paganismo e pelo preconceito de raça, fecha aspas.
em suas sábias palavras, que ora fazemos nossas, abre aspas, o problema do mundo é ético e não étnico, fecha aspas. Foi esta, de acordo com Gerardo Melo Mourão, a primeira denúncia de peso no Brasil contra o antissemitismo e a perseguição aos judeus na Alemanha hitlerista. Cumpre salientar, aliás, que, segundo afirmou Hélio Rocha, Plínio Salgado foi o primeiro jornalista sul-americano que rompeu fogo contra a ideologia nazista e o escritor brasileiro que com mais violência atacou o nazismo na década de 30, época em que muitos cortejavam os totalitarismos triunfantes. Essas citações de Hélio Rocha se encontram no seu excelente ensaio O Integralismo Não é Totalitarismo, que foi, aliás, transcrito no 8º volume da há pouco mencionada Enciclopédia do Integralismo. Em dezembro de 1935, Plínio Salgado escreveu a sua célebre Carta de Natal e Fim de Ano, monumental e pioneiro libelo contra os erros do nacionalsocialismo, publicada no jornal integralista A Ofensiva do Rio de Janeiro. Na referida carta, Plínio Salgado, tendo denunciado vigorosamente as tendências racistas, totalitárias e pagãs do nacionalsocialismo e o verdadeiro endeusamento do Führer por seus adeptos, ressaltou que os integralistas distinguem, abre aspas, campo religioso da área política, fecha aspas, concebendo a autoridade, abre aspas novamente, não segundo o furor místico exacerbado, doentio dos adeptos em torno do chefe, porém como um princípio de manutenção das estruturas orgânicas da sociedade, fecha aspas. Aos 14 de fevereiro de 1936, ao ser informado da prisão pelos nazistas de mais de 150 sacerdotes católicos e de centenas de membros de associações católicas, Plínio Salgado voltou a abrir fogo contra o nazismo, desta vez no artigo Nacional Socialismo e Nacionalismo Cristão, publicado no jornal A Ofensiva. Seguem alguns trechos de tal artigo que revelam claramente a posição de Plínio Salgado e do integralismo em face do nacionalsocialismo. Abre aspas. No caso da Alemanha, não tenho dúvidas, pelo que tenho lido nos livros nazistas, notadamente no livro de Hitler, Minha Luta, e pelo que eu tenho deduzido das medidas e iniciativas governamentais, que o governo hitlerista está, sem dúvida nenhuma, infringindo as mais sagradas leis naturais e humanas e dando lugar a que os católicos, ciosos do livre-arbítrio e da intangibilidade da personalidade do homem e de sua família, se rebelem contra o Estado. O ascetismo, a mística, a superhumanização do tipo Führer, a sua divinização ao ponto de o considerarem os mais exaltados, a encarnação de Odin, exprime um artificialismo político que foge de toda a base e equilíbrio da razão humana. Em torno do Führer, longe de se encontrar o meio religioso, encontra-se o ambiente de um nacionalismo pagão, o clima das ressurreições olímpicas de Juliano Apóstata. Nós, os integralistas, que somos coisa absolutamente diferente do nazismo e do fascismo, não nos cansamos de dizer que o nosso fundamento é o fundamento cristão. Repetimos 1000 vezes que jamais caminharemos num rumo pagão, jamais deixaremos de ser um movimento preliminarmente espiritual, em seguida social revolucionário
e sustentando aqueles dois rumos, colocamos os imperativos da nacionalidade, dentro da qual encontramos ainda as mais sólidas tradições de cristianismo. Fecha aspas. Aos 27 de maio do mesmo ano de 1936, Plínio Salgado observou, no jornal Ofensiva, que o partido nazista atuava em Santa Catarina sem qualquer restrição, tendo plena liberdade para desfilar, realizar reuniões e pregar suas ideias, enquanto os integralistas já não dispunham de tal liberdade. Tendo ressaltado que o integralismo se batia contra a existência de organizações hitleristas em nosso país, evocou o chefe nacional do movimento sigmático o fato de que o integralismo estava conquistando com grande êxito os descendentes de alemães para a pátria brasileira, mostrando-lhes que eram, antes de tudo, brasileiros, enquanto os nazistas procuravam integrá-los na pátria de origem, desejando que se sentissem alemães e não brasileiros. Na obra A Doutrina do Sigma, de 1935, escreveu Plínio Salgado que, abre aspas, o integralismo é completamente diferente do fascismo e do hitlerismo, fecha aspas. E que, abre aspas novamente, os ignorantes que nunca leram as obras integralistas, quando falam em público sobre essa doutrina, não reparam que estão se expondo a um ridículo tremendo ao afirmar que o integralismo é uma cópia do fascismo. Fecha aspas. Ora, se já caem num tremendo ridículo aqueles que afirmam que o integralismo é uma cópia do fascismo, ou do fascismo, como preferirem, em ridículo ainda mais tremendo caem aqueles que sustentam que este movimento essencialmente cristão brasileiro uma cópia do nazismo ou mesmo minimamente inspirado neste. Isto posto, faz-se mister sublinhar que não apenas Plínio Salgado, mas todos os principais pensadores integralistas condenaram o racismo nazista e o totalitarismo. Com efeito, tratando das profundas diferenças existentes entre o nazismo, o fascismo e o integralismo, salientou Gustavo Barroso que cada um de tais movimentos possui a sua doutrina própria e, abre aspas, obedece a realidades humanas diferentes que só os ignorantes ou os de má fé negam ou escondem, fecha aspas. Tendo ainda frisado que o Estado nazista é pagão e baseado, abre aspas novamente, na pureza da raça ariana, no exclusivismo racial, fecha aspas, ao passo que, abre aspas novamente, o Estado integralista, fecha aspas, alicerçado, abre aspas, na tradição da unidade da pátria e do espírito de brasilidade, fecha aspas, é, abre aspas novamente, profundamente cristão, fecha aspas, e abre aspas uma vez mais, combate os racismos, os exclusivismos raciais, fecha aspas. Da mesma maneira, no artigo Nós e os Fascistas da Europa, dado a estampa na edição de abril-maio de 1936 da revista Panorama de São Paulo, Miguel Reale, secretário nacional de doutrina da Ação Integralista Brasileira, havendo deixado claro que o integralismo não aceita a tese nazista da superioridade racial ariana, assim escreveu, abre aspas, nós brasileiros devemos nos libertar do jugo do capitalismo financeiro e do agiotarismo internacional, sem que para isso abandonemos os princípios éticos para descambarmos até os preconceitos racistas. A moral não permite que se distinga entre o agiota judeu
e o agiota que se diz cristão, entre o assambarcador que frequenta a cúria e o que frequenta a sinagoga. O combate ao banqueirismo internacional e aos processos indecorosos dos capitalistas sem pátria justifica-se no plano moral. E quando a pureza da norma ética está conosco, não se compreende bem qual a necessidade de outras justificativas que podem ser de efeito, mas que certamente são discutíveis, fecha aspas. No artigo O Integralismo e os Judeus, publicado no jornal A Ofensiva, aos 13 de dezembro de 1934, o mesmo Miguel Reale já afirmara que, abre aspas, o integralismo mantém-se alheio a todo e qualquer preconceito de raça, preferindo julgar o homem não pelos aspectos exteriores da cor ou do formato dos crânios, mas pelos valores morais e cívicos, fecha aspas, e que, abre aspas novamente, a tese racista não está, nem nunca esteve, dentro das nossas cogitações, fecha aspas. Em outro trecho do supramencionado artigo, Miguel Reale assim asseverou, abre aspas, no Brasil, onde se reúnem e se fundem todas as etnias para dar ao mundo o homem cósmico da civilização americana tropical, a teoria das raças superiores revela-se em toda sua fraqueza. Já tivemos e temos provas do poder do homem negro no campo da ciência, da arte e da política. E a participação na vida cultural do país de fileiras de imigrantes antigos ou recentes, com o seu acendrado amor à terra nativa, mostra de sobejo a relatividade de tão decantada voz do sangue, fecha aspas. O magno poeta e pensador católico e integralista Tasso da Silveira, na obra O Estado Corporativo, de 1937, ao condenar veementemente o Estado totalitário, ressaltou que no momento em que escrevia, apenas 2 países se encaixavam rigorosamente nos quadros do totalitarismo estatal, a saber, a União Soviética de Stalin e a Alemanha de Hitler. Um pouco adiante, o mesmo Tasso da Silveira condenou o racismo do Estado hitlerista e sua equivocada afirmação do primado da raça germânica sobre as demais raças do mundo, sustentando que os nazistas tinham subordinado o espírito religioso à raça e ao Estado que a personificava. Segundo o poeta do puro canto e ensaísta de Caminhos do Espírito, Tasso da Silveira, a Alemanha, sob a égide do nazismo, recriava os seus deuses pagãos, que a levariam à morte caso não a salvasse o cristianismo. E, abre aspas, o totalitarismo estatal não poderia manifestar-se de maneira mais violenta do que com essa tentativa de sujeição de populações cristãs a um paganismo perempto, fecha aspas, e abre aspas novamente, e do que com essa tentativa de retorno às fontes bárbaras, fecha aspas, impossível de ser realizada, abre aspas uma vez mais, senão à custa de desagregações dolorosas e funestas, fecha aspas. Consoante enfatizou Tasso da Silveira, o Estado totalitário, tanto comunista quanto nazista, de um modo ou de outro, abre aspas, se apresenta como senhor dos destinos dos povos, impondo-lhes autocraticamente os moldes que confeccionou segundo ideologias que desconhecem sempre as faces mais reais da realidade, fecha aspas. Ainda como destacou o Vate do Cântico ao Cristo no Corcovado,
e ensaísta de tendências do pensamento contemporâneo, Tasso da Silveira, os integralistas não pregam nenhuma vaga ideologia, tendo elaborado, abre aspas, uma doutrina profundíssima, supremamente realista, no sentido de que está em perfeita adequação com a nossa realidade, fecha aspas, e abre aspas novamente, o Estado integral, objetivado pelo movimento do Sigma, se contrapõe a um só tempo ao Estado totalitário do comunismo e do nazismo e ao Estado neutro, de estrutura puramente jurídica, da liberal democracia, fecha aspas. Em outra passagem da obra Estado Corporativo, Tasso da Silveira frisou que a concepção integral ou totalitária do mundo, fundamento da doutrina integralista, constitui exatamente o polo oposto de todos os particularismos lamentáveis do nazismo e do fascismo. Em suas palavras, abre aspas, quem diz concepção totalitária do mundo, diz a um só tempo, combate a ideia do Estado totalitário, fecha aspas, assim como, abre aspas novamente, combate a qualquer pensamento de preeminência racial no sentido em que a proclama o nazismo, fecha aspas. Em julho de 1936, no artigo Integralismo e o Hitlerismo na Colônia, publicado na revista Panorama, que era, aliás, dirigida por Miguel Reale, o integralista Mário F. Medeiros salientou que no seio da colônia teuto-brasileira do sul do país existiam duas mentalidades em conflito. A dos colonos que se consideravam alemães, em geral mais velhos, e a dos colonos que se sentiam brasileiros. Segundo ele, penetrando o ambiente da aludida colônia, o integralismo foi rapidamente conquistando, abre aspas, o coração e a inteligência de todos aqueles que se julgavam brasileiros, enquanto a propaganda racista do hitlerismo apaixonava os velhos colonos que se diziam alemães, fecha aspas. Era por tal razão que, de acordo com Mário Medeiros, homens como o líder integralista gaúcho Wolfram Metzler viam no hitlerismo um dos maiores inimigos do movimento integralista dentro da chamada zona colonial. Assim, tudo acontecia bem ao contrário do que espalhavam as agências telegráficas e os jornais que combatiam o integralismo, pois este não encontrava, abre aspas, nenhum apoio no hitlerismo, fecha aspas, sendo ao contrário duramente, abre aspas novamente, combatido por ele, fecha aspas. No capítulo da obra Introdução ao Integralismo, de 1936, em que distinguiram o integralismo do nazismo e do fascismo, Arthur Machado Palpério e J. Rocha Moreira, tendo condenado o Estado totalitário nazista, observaram que o totalitarismo hitlerista crescia ainda, abre aspas, na Nova Alemanha a política racista, de fundo profundamente materialista e anticristão, fecha aspas. Fundado, abre aspas novamente, numa pretensa superioridade do ariano, proclamada pelas teorias hoje caducas de Chamberlain e Gobineau, fecha aspas, o nazismo desencadeara, em suas palavras, abre aspas uma vez mais, a luta racial movendo contra todos os não-arianos a mais acentuada e ignóbil campanha, fecha aspas. Já nós, os integralistas, ainda em seus dizeres, abre aspas, graças a Deus não temos preconceitos de raça. À luz da comunhão cristã, não distinguimos pigmentos nem caracteres cranianos. Somos mesmo o produto do caldeamento de três raças, branca, negra e indígena, que se fundiram e que permanecem ainda em continuada evolução. Não temos ainda um tipo brasileiro. Além disso, povo novo,
não podemos ainda dispensar o concurso imigratório. Mister é povoarmos-nos se queremos a nossa vida e a nossa grandeza. Por tudo isto, e principalmente pelo ideal cristão que nos anima, jamais fizemos campanha racista. A diferença étnica opomos à igualdade espiritual de todos os homens. Brancos e negros, caboclos e mamelucos, jagunços e caudilhos, todos são brasileiros, capazes de cooperar com a sua parcela de esforço, de coragem e dedicação dedicação na obra de reconstrução da pátria. Se o índice étnico os separa, o espírito os anima. Dentro do nosso caráter cristão, não há lugar para antagonismos e preconceitos raciais. Esse caráter que se revela a cada passo na concepção do integralismo é o grande motivo de sua superioridade e de sua vitória. Fecha aspas. Dito isto, cumpre ressaltar que o integralismo não apenas condenou veementemente o nazismo e o racismo, como também teve em suas fileiras dezenas de milhares de negros. Com efeito, dentre os inúmeros brasileiros descendentes de africanos que pertenceram ao movimento integralista, reunindo-se à sombra da bandeira azul e branca do Sigma, podemos mencionar o almirante negro João Cândido, líder da chamada Revolta da Chibata, o ativista negro, teatrólogo, escritor e artista plástico Abdias do Nascimento, o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, o escritor e militante negro Sebastião Rodrigues Alves, o professor de Direito, escritor, poeta e membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Letras Dario de Bittencourt, que chegou a ser chefe provincial da EB no Rio Grande do Sul, e o jornalista, escritor, advogado, militante negro e professor Ironídeos Rodrigues, que durante anos assinou uma coluna sobre cinema no jornal integralista Marcha, dirigido por Gumercindo Rocha Dória. Muitos também foram os judeus e descendentes de judeus que militaram no movimento integralista, a exemplo de Abenatar Neto, de Adam Steinberg, de Paulo Zing, de Willy Ribeiro e mesmo do poeta e editor Augusto Frederico Schmidt, que tinha alguns ancestrais de origem judaica. Com efeito, judeus e descendentes de hebreus honestos, patriotas e cumpridores de seus deveres para com a sociedade, são e sempre foram e serão tão bem-vindos no movimento do Sigma quanto quaisquer outros brasileiros nas mesmas condições. Neste sentido, aliás, assim escreveu Miguel Reale no há pouco aludido artigo O Integralismo e os Judeus, de 1934. Abre aspas. Os judeus que se estabeleçam em nossa terra sem os pensamentos de formar uma nação dentro de uma nação, os judeus que vêm aqui para trabalhar com os brasileiros na construção de uma grande pátria, os judeus que não procuram destruir os valores espirituais da civilização cristã, os judeus que não são instrumento do banqueirismo internacional ou agentes secretos do imperialismo vermelho de Moscou, os judeus que não segregam os seus descendentes da comunhão nacional, os judeus que não vivem de usura e do infortúnio dos produtores, esses nada têm a temer do integralismo. Nossas fileiras estão abertas para os brasileiros de raça semita, assim como judeus estrangeiros podem formar em nossa legião dos amigos do Brasil, desde que eles possuam consciência dos nossos deveres morais e cívicos. Fecha aspas.
consoante expôs Miguel Reale no mesmo artigo, o elemento semita, que colaborou na formação do Brasil desde o chamado período colonial, abre aspas, pode e deve trazer o seu coeficiente poderoso de energias para a implantação do Estado integral, fecha aspas, e se, como sublinhou Reale, é avultado o número de semitas nas fileiras do comunismo desde Karl Marx a Leon Trotsky e Maxim Litvinov, abre aspas, não é difícil lembrar nomes de semitas adversários poderosos das doutrinas materialistas de dissolução, fecha aspas, o que em seu sentir demonstra que, diversamente do que julgam muitos antissemitas, o judeu é plenamente capaz de, abre aspas, de aceitar ideias orgânicas e disciplinares, fecha aspas. Como exemplos de judeus adversários das doutrinas materialistas dissolventes, mencionou o autor de O Estado Moderno, Miguel Reale, dentre outros o jurista, pensador político e estadista alemão Friedrich Julius Stahl, o estadista inglês Benjamin Disraeli, abre aspas, o construtor do Império Britânico, fecha aspas, o jurisconsulto austríaco Georg Jelinek, o economista italiano Dino Arias, abre aspas, um dos mais profundos representantes, fecha aspas, do corporativismo, e o filósofo francês Henri Bergson, a quem reputava o, abre aspas, ponto de partida do espiritualismo contemporâneo, fecha aspas. E nesse artigo, Reale igualmente citou como de origem semita o filósofo francês Jacques Maritain, então considerado em seus dizeres, abre aspas, a maior figura da neoescolástica, fecha aspas. Em verdade, porém, Maritain não tinha tal origem, ao contrário de sua esposa Raissa, judia russa convertida, juntamente com ele, ao catolicismo em 1906. No artigo Questão de Culturas, dado a estampa no jornal O Estado de São Paulo, a 3 de abril de 1940, e transcrito na obra Uma Cultura Ameaçada, a luso-brasileira, vinda à luz no mesmo ano, o sociólogo Gilberto Freire tratou de um artigo publicado pelo geógrafo nacional-socialista alemão Reinhard Mach, na revista de professores e estudantes da Universidade de Harvard, The Quarterly Journal of Inter-American Relations. Em seu artigo, em que discorreu a respeito dos colonos alemães ou de origem alemã do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, o geógrafo Mach sustentou ideias abertamente racistas e atacou as ideias universalistas do nacionalismo brasileiro, com razão atribuindo tais ideias, em seu entender absurdas, ao integralismo. Nas palavras de Gilberto Freire, abre aspas, o geógrafo Mach atribui essas ideias universalistas, para ele absurdas, ao próprio movimento integralista, recordando com indignação que um dos chefes teuto-brasileiros do extinto partido teria exclamado em discurso em Blumenau, abre aspas, na época, abre aspas, dentro da aspas, na época de completa fraternização de toda a família brasileira no Estado integral, não haverá mais diferenças de raça e de cor, fecha aspas. Para nós, aí voltando Gilberto Freire, né? Para nós, um dos pontos simpáticos e essencialmente brasileiros do programa daquele movimento. Para o geógrafo Mach, heresia das heresias. Os homens de raça e de cultura germânica, sob a orientação nazista, não se submeteriam nunca a semelhante confraternização de raças e de costumes dentro das tradições portuguesas que se tornaram estruturais para o desenvolvimento brasileiro, fecha aspas. Como observou Gilberto Freire no artigo Hora em Apreço,
é absoluta a divergência existente entre a filosofia brasileira de formação nacional e a filosofia imperialista de colonização de parte do Brasil pelo nazismo. E o integralismo claramente sustenta a primeira filosofia, ao mesmo tempo em que se opõe vigorosamente à segunda. Tendo citado Gilberto Freire, vale ressaltar que ele foi um admirador do integralismo lusitano, mas não um admirador do integralismo brasileiro, embora reconhecesse o valor de muitos autores integralistas, como Gustavo Barroso, a quem citou diversas vezes, e Plínio Salgado, a quem elogiou bastante na obra Problemas Brasileiros de Antropologia, em que o saudou como um dos grandes pensadores paulistas que se revelaram expressões não somente intelectuais, mas também políticas de bandeirismo ortodoxo, considerando ademais um dos mais eminentes vultos de toda uma grande geração de paulistas interessados nos seus valores tradicionais mais característicos e que, se entregando a estudos sérios e profundos de história ou sociologia regional, desenvolveu um esforço inteligente e útil de conservação, restauração e interpretação dos mesmos valores ou de seu aproveitamento como motivos original ou particularmente paulistas de arte, de literatura, de sátira social, evitando assim que São Paulo, por um excesso de modernismo desdenhoso do passado ou dos valores regionais, se tornasse, sob os arrojos da industrialização, um mero arremedo de progresso norte-americano ou de progresso europeu. Posto isto, faz-se mister sublinhar que não apenas os integralistas sempre condenaram o nazismo, como também os nazistas sempre condenaram o integralismo, o que é, aliás, natural, tendo em vista que os dois movimentos tinham ideários absolutamente contrários em aspectos fundamentais, e também o fato de que o integralismo tirou da área de influência do nazismo milhares de alemães e teuto-brasileiros que trocaram a camisa caque e a suástica pela camisa verde e o sigma. Em 1935, o cônsul alemão em Florianópolis, Alnobert Dittmar, enviou um relatório a Berlim em que se queixou do fato, em seu entender lastimável, de ser grande o número de alemães engrossando as fileiras do movimento integralista em Santa Catarina. Segundo Dittmar, um alemão vestido de camisa verde é a longo prazo, abre aspas, o coveiro de seu próprio germanismo, fecha aspas. No prefácio ao primeiro volume da obra Plínio Salgado in Memoriam, Antônio Arruda Camargo escreveu que Rui de Arruda mostrara-lhe um dia um jornal alemão em que havia um artigo escrito por um líder nazista que nele afirmava que, abre aspas, o nacionalismo do senhor Plínio Salgado impedia a propagação do nazismo entre os alemães de Santa Catarina, fecha aspas. Em sua tese intitulada Der Brasilianische Integralismus, o integralismo brasileiro, defendida perante a Universidade Friedrich Wilhelm, em Berlim, a 29 de junho de 1938, e publicada na forma de livro no mesmo ano, o teuto-brasileiro Carlos Henrique Runche, então adepto do nacionalsocialismo, reproduziu as posições racistas dominantes neste movimento, não deixando de censurar o integralismo por este, em seu entender, não representar, ao contrário do nazismo, abre aspas, uma ideia racial, fecha aspas, ou, em outras palavras, por não colocar o elemento raça acima de tudo.
Daí ter afirmado Runche que devia ser sublinhada 2 ou 3 vezes a frase do pastor luterano teuto-brasileiro Hermann Doms, segundo a qual jamais se deve, em hipótese alguma, confundir-se o integralismo brasileiro com o nacionalsocialismo alemão. Publicada em janeiro de 1938, a obra de Runche sobre o integralismo ficou exposta nas vitrines das livrarias alemãs por apenas 15 dias, pois por conta da decretação do Estado Novo em novembro de 1937 e do fechamento da Ação Integralista Brasileira em dezembro do mesmo ano, o governo de Hitler, que mantinha boas relações com a ditadura varguista, julgou que não fosse prudente e oportuno que circulasse um livro sobre o integralismo na Alemanha naquele momento. Segundo o próprio Runche narrou a Plínio Salgado, numa carta escrita muitos anos depois, foi o Dr. Joseph Goebbels, o autor do documento, que proibiu a circulação de seu livro em terras alemãs. Se a obra de Carlos Henrique Runche não agradou às autoridades nazistas, mesmo consagrando as posições do nacionalsocialismo em face da questão étnica, menos ainda as agradou a tese de doutorado do sacerdote e monge beneditino Dom Nicolau de Fligut sobre Plínio Salgado, o criador do integralismo brasileiro na literatura brasileira, que é o título da tese. Defendida em 1938 na Universidade Ludwig Maximilian de Munique e publicada em 1940 em português na Alemanha. Com efeito, a tese de Dom Nicolau de Fligut tratou sobretudo da obra literária de Plínio Salgado, mas também discorreu sobre seu pensamento político, que, como já aqui salientamos, é essencialmente contrário aos princípios do nacionalsocialismo alemão, e isso lhe valeu a sua expulsão da Alemanha nazista. Havendo mencionado o nome de Dom Nicolau de Fligut, reputamos ser oportuno recordar que ele foi um dos 3 autores, juntamente com Plínio Salgado e Miguel Reale, das diretrizes integralistas de 1933, e que foi ele que falou a Plínio Salgado pela primeira vez sobre o então jovem pensador tradicionalista espanhol Francisco Elías de Tejada, que posteriormente se tornou um grande amigo e admirador de Plínio Salgado e de seu pensamento, como podemos ver em seu monumental ensaio Plínio Salgado na Tradição do Brasil, disponível inclusive no portal da Frente Integralista Brasileira. E, aliás, Plínio Salgado também escreveu um belo ensaio sobre Francisco Elias de Tejada, incluído na obra O Ritmo da História, de 1949. No dia 7 de setembro de 1941, Plínio Salgado, então exilado em Lisboa pela ditadura estado-novista de Vargas, ali lançou o chamado Manifesto de Setembro. Neste histórico documento, consciente de que o Brasil logo seria forçado pela Alemanha a entrar do lado dos chamados aliados no conflito global, que então se travava, o chefe nacional do integralismo preconizou a união de todos os brasileiros, abre aspas, esquecidos de mútuos agravos ou divergências, e animados pela deliberação firme de defender nossa pátria em qualquer circunstância, fecha aspas. E conclamou todos os integralistas a dar seu integral apoio ao governo do nosso país em tudo o que este houvesse, abre aspas, de se empenhar para defender a intangibilidade da nossa soberania e independência, fecha aspas, assim como para, abre aspas uma vez mais,
salvaguardar a família brasileira de todos os fatores dissolventes da nacionalidade, fecha aspas, e abre aspas de novo, para construir e engrandecer o presente e o futuro da nossa pátria, fecha aspas. Nos primeiros dias do ano de 1942, Plínio Salgado gravou em Lisboa, num disco fonográfico imediatamente enviado ao Brasil, uma mensagem aos integralistas, de que destacamos as seguintes linhas, abre aspas. Sabeis o que vos cumpre como bons brasileiros ao serviço de Deus e da pátria, porquanto em dezembro do ano findo vos foi por mim traçada a linha de conduta que vos deve nortear. Ela consiste no culto sagrado do amor ao Brasil, na sustentação da sua soberania e independência, na vigilância contra os fatores da dissolução social, na cooperação com o governo do nosso país, em tudo o que disser respeito à defesa da nacionalidade contra todos os terríveis agentes da corrupção interna e contra quaisquer ameaças externas, venham de onde vierem. Nesta hora, acima de tudo, é preciso amar e amar cada vez mais o Brasil. Cultivar esse amor com entusiasmo. Sede baluartes da ordem e da união nacional com dignidade. Sede principalmente fiéis aos princípios de Cristo, que são a luz do nosso nacionalismo. Não temos outro partido, outra predileção, outro interesse, outro desejo, outro sonho, senão os que comportam estas três palavras, Deus, Pátria e Família. Com elas vos envio as saudações para o Ano Novo. Nelas ponho meu coração, meu pensamento, meu espírito, pelo bem do Brasil. Fecha aspas. No dia 22 de agosto de 1942, quando o Brasil declarou guerra às potências do eixo, um grupo de personalidades integralistas expediu ao ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, o seguinte telegrama, abre aspas. A gravidade deste momento nacional, tão eloquentemente expressa no manifesto de Vossa Excelência ao Exército, impôs-nos esta atitude de plena solidariedade às classes armadas da nação, exorando-lhes na pessoa de Vossa Excelência a que não nos recusem o direito de ser os primeiros a nos sacrificarmos, sem distinção de classe ou idade, pela soberania nacional. Respeitosas saudações. Aí vem as assinaturas. Raimundo Delmiriano Padilha, Gustavo Barroso, Miguel Reale, Machado Florence, Marcos Souza Dantas, Marcel da Silva Teles, Maurício da Silva Teles, Milton Ferreira de Carvalho, Alcebiades de Lamare, Amaro Lanari, Henrique Brito Pereira, Rodolfo Josetti, Silvio Rego, Jorge Brizola, Paulo Lomba Ferraz, Queiroz Ribeiro, Filemon Cordeiro, Severino Rezende, Aristóbulo Soriano de Melo, Carlos de Freitas Henriques, Ordival Gomes, Custódio de Viveiros, Nunes da Silva, Alfredo Luiz Greve, Henri Leonardos, Maurílio de Melo, Vicente Mediolaro. No dia seguinte, as mesmas personalidades integralistas e mais Lúcio José dos Santos, Carlos de Faria Albuquerque, Otton de Barros e João Carlos Fairbanks enviaram ao presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, um telegrama com os seguintes dizeres. Abre aspas. Ao traduzirmos em manifesto de 7 de setembro de 1941, nosso integral apoio a Vossa Excelência e ao regime, fundamentamos nossa atitude salientando que as ameaças tornaram-se agora mais pesadas, os perigos mais iminentes,
os inimigos mais próximos, os ardis mais dissimulados e mais imprevisíveis as catástrofes em que só sobram as nacionalidades. E, consequentemente, nos colocávamos ao lado do governo para auxiliá-lo em tudo em que ele houver de se empenhar para defender a intangibilidade da nossa soberania e independência e contra todos os fatores dissolventes da nacionalidade. No momento em que nossa pátria se vê na grave contingência de aceitar impavidamente a luta que lhe foi imposta, a nossa posição, senhor presidente, já estava irrevogavelmente pré-estabelecida pelo bem do Brasil. Respeitosas saudações, fecha aspas. Aos 15 de novembro de 1943, Plínio Salgado, que fora informado de que circulava a falsa acusação de que ele e outros integralistas estavam colaborando com a espionagem alemã, lançou o chamado Manifesto de 1943, dirigido ao povo brasileiro e enviado a seu pedido pelo embaixador do Brasil em Portugal, João Neves da Fontoura, ao presidente Vargas e ao ministro das Relações Exteriores, Osvaldo Aranha, a fim de lhe permitirem a publicidade. No início do referido manifesto, Plínio Salgado sublinhou que a doutrina que sustentara, fundando e propagando o movimento integralista, era a mesma que continuava a sustentar e cujos princípios são contrários, primeiro, a todas as formas de materialismo, segundo, ao Estado totalitário, seja comunista, seja nazista ou qualquer outro, ou outro qualquer. Terceiro, a qualquer teoria de predomínio de uma raça ou de uma nação sobre as outras. Quarto, a prevalência da força sobre o direito, tanto nas relações entre os povos quanto nas relações entre indivíduos. Quinto, ao enfraquecimento da nossa brasilidade, das tradições pátrias e da segurança do território que herdamos dos nossos ancestrais lusitanos e posteriormente ampliamos. Sexto, a qualquer restrição à justa e regrada liberdade de pensamento e à dignidade da pessoa humana. Tais ideias, inspiradas na tradição do Brasil e por ele absorvidas desde o berço, patenteiam, como frisou Plínio Salgado, que sua, abre aspas, filosofia política nunca dependeu de ideologias estrangeiras nem se subordinou a qualquer partido do mundo, fecha aspas. O que há de universalista em tal doutrina é, na expressão do autor de Primeiro Cristo, abre aspas, aquilo que deriva do ensino da Igreja, transmitido da cadeira de São Pedro, fecha aspas. Pois era como homem, não somente como brasileiro, que via, abre aspas novamente, no Redentor divino, a luz, o caminho e a vida, fecha aspas. Um pouco adiante, frisou Plínio Salgado que na guerra então travada contra os países do eixo, abre aspas, só traidores poderiam deixar de trabalhar pela vitória de nossa pátria e das nações suas aliadas, fecha aspas. Em seus dizeres, tal vitória livraria o nosso Brasil, abre aspas, do mais imediato dos perigos, fecha aspas, que então ameaçavam, que era justamente, abre aspas, o racismo expansionista, fecha aspas, e daria à nação, abre aspas ainda uma vez, a possibilidade de subsistir dentro do princípio da intangibilidade das pátrias, fecha aspas. Em seguida, já quase ao final de seu manifesto, tratando especificamente da suspeita de que fora vítima de pretender entendimento ou concurso nazista para fins partidários no Brasil, o autor da Vida de Jesus, Plínio Salgado, protestou veementemente contra tão vil calúnia. O escritor, pensador e líder político patrício enfatizou com efeito que jamais mancharia sua honra
servindo-se de estrangeiros para galgar postos de governo em nosso país, posto que em seus dizeres, abre aspas, o Brasil pertence aos brasileiros e só aos brasileiros cabe a escolha dos seus destinos políticos e dos seus governantes, fecha aspas. Tanto o embaixador do Brasil em Portugal, o há pouco mencionado João Neves da Fontoura, quanto o ministro Oswaldo Aranha e o Itamaraty, jamais duvidaram da inocência de Plínio Salgado em face das calúnias de que foi vítima. E como declarou anos mais tarde ao Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, Dona Carmela Patti Salgado, viúva de Plínio, possuía esta diversos documentos que provavam que o criador e máximo líder e doutrinador do integralismo brasileiro se encontrava com graves problemas pulmonares e internado num sanatório nas datas em que o brasilianista Stanley Hilton o acusara de ter se encontrado com um agente do serviço secreto alemão. Inúmeros foram os integralistas que combateram os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, tanto nas águas do Atlântico quanto nos campos, colinas e montanhas da Itália, havendo dezenas deles, aliás, dado a vida pela pátria. No célebre e magnífico discurso do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, proferido em 27 de outubro de 1946, Plínio Salgado evocou os nomes de diversos integralistas que lutaram contra as forças do Eixo na Batalha do Atlântico e nos campos de combate da Itália e de alguns que tombaram por Cristo e pelo Brasil nessas duas zonas de confronto. Como ressaltou Plínio Salgado, 80% dos oficiais e marinheiros da nossa Marinha de Guerra tinham feito sua inscrição nas fileiras da Ação Integralista Brasileira e eram também numerosíssimos os marujos da Marinha Mercante Pátria que militaram em tais fileiras. Dentre os inúmeros oficiais integralistas da Marinha de Guerra Brasileira que se destacaram no combate contra os submarinos alemães e italianos nas águas do Atlântico, o mais importante foi, sem sombra de dúvida, o então capitão de fragata e futuro almirante Gerson de Macedo Soares, que durante a guerra chefiou o Estado-Maior do almirante Alfredo Soares Dutra, comandante da Força Naval do Nordeste, tendo sido condecorado pelo governo dos Estados Unidos da América. Como observou Plínio Salgado, o nobre e bravo oficial de nossa Marinha, que foi e é Gerson de Macedo Soares, a quem, aliás, Franklin Delano Roosevelt apertou a mão, era ao tempo da Ação Integralista Brasileira o coordenador dos membros da Marinha no movimento do Sigma e continuou a professar depois os ideais do integralismo, ideais a que, a propósito, permaneceu fiel até a morte. Quando, em 1955, Plínio Salgado concorreu à presidência da República, certos inimigos seus e do integralismo reproduziram na imprensa alguns telegramas em que determinados membros da Associação dos Ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira, FEB, arvorados em representantes de todos os chamados pracinhas, repetiam velhas, absurdas e desacreditadas calúnias, segundo as quais o chefe nacional do integralismo teria sido o chefe da denominada Quinta Coluna nazista na Segunda Guerra Mundial e praticado atos de espionagem em favor das potências do Eixo. Em resposta a essas lamentáveis calúnias, o já então almirante Gerson de Macedo Soares escreveu um corajoso depoimento em defesa do tão grande quanto injustiçado líder e pensador político tradicionalista e nacionalista que foi e é Plínio Salgado. Em tal depoimento, publicado originalmente no Jornal Pequeno de Recife, a 21 de setembro de 55, e transcrito em panfleto e amplamente distribuído naquele ano, o almirante Gerson de Macedo Soares
salientou que o que se dizia contra Plínio Salgado não era verdade, jamais tendo sido ele o traidor que se queria apontar à execração do eleitorado brasileiro, e do mesmo modo, abre aspas, os seus adeptos, os verdadeiros, os que sempre seguiram os seus sadios ensinamentos, jamais se enxovalharam em espionagens, delações e correspondências com o inimigo, fecha aspas. Segundo ele, abre aspas novamente, os verdadeiros e heróicos pracinhas, fecha aspas, sabiam perfeitamente bem disso e ele mesmo podia dar seu testemunho pessoal no sentido de que, abre aspas, em tempo algum, desde meados de 1942 até 1945, houve qualquer notícia de uma traição de brasileiros, dando informações ao inimigo, exercendo execrando espionagem, e muito menos de adeptos de Plínio Salgado, cujo amor à pátria sempre esteve acima de quaisquer maquinações aleivosas, fecha aspas. Ainda conforme escreveu o almirante Macedo Soares, no Estado-Maior da Força Naval do Nordeste, no comando de unidades navais, entre a oficialidade e entre as nobres e patrióticas guarnições, contavam-se muitos seguidores dos ensinamentos de Plínio Salgado, todos eles trabalhando, abre aspas, afincadamente ao lado dos americanos para a derrota integral do inimigo, fecha aspas. Ao tratar, no há pouco aludido discurso do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, dos integralistas caídos em combate nos campos italianos, na guerra contra Hitler, mencionou Plínio Salgado não apenas camisas verdes ali tombados, mas também sobreviventes que para cá tornaram ao término do conflito, feridos ou não. E dentre os integralistas tombados nos campos da Península Itálica, destacou ele particularmente a legendária figura de Frei Orlando, o heróico capelão militar, patrono do serviço de assistência religiosa do Exército, desde 1946, e que, nas palavras de Plínio Salgado, abre aspas, era dos nossos, pensava como nós, fecha aspas, e antes de partir para trabalhar junto aos soldados que defendiam a honra do nosso Brasil, despediu-se de Raimundo Padilha, reafirmando a sua fidelidade no integralismo. E atualmente, como ressaltamos em nota, os restos mortais de Frei Orlando se encontram no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro. E como também salientamos em nota, vale lembrar que, segundo afirmou em 1955 Hilário Torloni, então deputado estadual em São Paulo, pelo Partido de Representação Popular, PRP, e mais tarde vice-governador do mesmo estado, Frei Orlando foi sepultado no cemitério de Pistoia, na Itália, com a camisa verde da Ação Integralista Brasileira debaixo da batina. Em discurso em memória do general Olímpio Mourão Filho, proferido na Câmara dos Deputados em Brasília, no dia 10 de junho de 1972, Plínio Salgado observou que esse nobre militar brasileiro seguira no posto de tenente-coronel para os campos de batalha na Europa, onde lutou, abre aspas, como um verdadeiro brasileiro, levando aquele pensamento do integralismo, fecha aspas, que muito diversamente do que afirmou, abre aspas, propaganda comunista que se fez no Brasil, era contrário ao fascismo e ao nazismo, fecha aspas. Em 3 de dezembro de 1974, em seu último discurso na Câmara dos Deputados, Plínio Salgado ressaltou que os três grandes inimigos da ação integralista brasileira tinham sido o capitalismo internacional, o comunismo soviético e o nazismo de Hitler. Em suas palavras, este último acusava os integralistas de pretender, abre aspas, caboclizar
os arianos, porquanto nos Estados do Sul consegui substituir a camisa caqui, a cruz gamada, por uma camisa verde, cor de nossas matas, atraindo dessa forma os teutos, descendentes de alemães, que nem sabiam falar nossa língua. Fundei numerosíssimas escolas para ensinar o português aos filhos de alemães. Então os jornais de Berlim e de Munique atacavam-me violentamente. Ao mesmo tempo, me agrediam os comunistas, dos quais eu não podia deixar de ser inimigo, e me atacava o capitalismo internacional, este finalmente conseguindo que viesse aqui o presidente Roosevelt conferenciar com o presidente da República Brasileira para combinar um golpe de Estado a fim de nos liquidar. Fecha aspas. Fechemos este artigo. Como dissemos inúmeras vezes e repetiremos sempre que se fizer necessário, o integralismo difere profundamente do nacionalsocialismo alemão e seus líderes jamais se identificaram com a ideologia nazista ou nela se inspiraram. Ao contrário, o integralismo, um movimento essencialmente cristão brasileiro, sempre condenou o racismo nazista e condenou igualmente todas as formas de totalitarismo, proclamando que o problema do mundo é ético e não étnico. Com Cristo e pela nação. Muito obrigado.